Olá! Foco total na legislação para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Bora decodificar os pontos mais estratégicos para sua aprovação usando como base um material de altíssimo nível. Vamos começar? Exato. E o nosso mapa para essa jornada é o caderno 8 do renomado Projeto Aleiro Turbo. Ele cobre o plano de carreira e a lei do processo administrativo estadual, que, olha, são dois temas que são verdadeiros campos minados na prova da FGV. E é por isso que a gente faz questão de dar o devido crédito. Toda essa análise é baseada integralmente no trabalho do professor Dr. Marcelo Lessa, que é uma referência na área. Vamos explorar juntos os insights desse material que é excepcional. O nosso roteiro de hoje é um verdadeiro plano de batalha. A gente vai mapear o desafio, entender a carreira, dominar as regras do jogo, entrar na mente da banca, fazer uma revisão de ouro e, no final, fechar com a estratégia para aprovação. Tudo pronto aí? Beleza, vamos mergulhar nisso. O ponto central aqui não é só decorar a lei, tá? É prever como a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, vai pegar o texto da lei e transformar numa questão cheia de armadilhas. Nosso objetivo é justamente antecipar esses movimentos. Certo, então vamos ao primeiro pilar, a estrutura da carreira na Alero, que é regida pela Lei Complementar 731 de 2013. Entender isso é entender o futuro como servidor e, mais importante ainda, como garantir os pontos dessa parte da prova. Então, a estrutura se divide em 3 eixos principais, bem direto ao ponto. Assistente legislativo para nível médio e para nível superior a gente tem o analista e o consultor legislativo, cada um com suas particularidades. Simples assim. E agora, atenção máxima aqui. Esse é um ponto crucial, uma armadilha clássica da FGV. Confundir progressão com promoção é sério, entregar um ponto de graça para a banca. Pensa assim, progressão é horizontal, é um passo para o lado na mesma classe, a cada 12 meses e com avaliação. Já a promoção é vertical, é um salto para a classe de cima, que exige mais tempo e capacitação. Memorizem essa diferença. Progressão é horizontal, promoção é vertical. Agora, um detalhe que parece bobo, mas que a banca adora cobrar, a jornada de trabalho padrão. São 40 horas semanais. Anota esse número. É o tipo de informação que pode aparecer numa alternativa só para confundir. Exato. E por falar em detalhes, tem o adicional de qualificação, o famoso AQUI. É um incentivo financeiro para o desenvolvimento do servidor. A FGV adora criar um cenário tipo, o servidor X apresentou diploma de pós-graduação. Qual o benefício aplicável? A resposta está aqui. É sobre valorizar a qualificação. E a banca testa se esse mecanismo está na ponta da língua. São pontos que não dá para perder. Perfeito. Agora, a gente muda o foco para a Lei do Processo Administrativo de Rondônia. Se o plano de carreira é o mapa da vida funcional, essa lei são as regras de como o jogo é jogado dentro da administração pública. Entender isso é fundamental. E para nunca mais esquecer o que não se delega, guardem este mnemônico: CN. C de competência exclusiva, E de edição de atos normativos e N de decisão de recursos. Opa, não é N, é recursos. O que não se delega são os atos de competência exclusiva, edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. O mnemônico é 100. A FGV adora colocar um desses itens numa lista e perguntar qual não pode ser delegado. Com o 100, a questão fica muito mais simples. É uma ferramenta poderosa. Falando em regras, vamos aos prazos. A regra geral para atos é de 5 dias. Para decisão após a instrução, são 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. Para interpor recurso, 15 dias. E para decidir o recurso, 30 dias. É essencial ter essa tabela bem organizada na mente. E fiquem ligados, porque a FGV ama testar a memorização de números. Eles vão trocar um 15 por um 30 e invalidar a alternativa. Atenção máxima aqui. Outro ponto crucial: a diferença entre anulação e revogação. Pensa na anulação como se fosse apertar o desfazer num documento. Ela acontece por um erro, uma ilegalidade e apaga o que foi feito. Por isso, os efeitos são ex tunc, ou seja, eles retroagem. Já a revogação é como decidir mudar de plano. Não tem erro, é só uma nova decisão por conveniência. Os efeitos são ex nunc, valem só daqui para frente. A banca vai tentar confundir com esses termos. Foco total nisso. Ok, já vimos a teoria, certo? Agora vamos para a prática. A gente vai analisar algumas questões no estilo FGV, adaptadas pelo professor Lessa no material dele, para ver como esses conceitos são cobrados de verdade. Olha só essa questão. Ela pergunta o que não pode ser delegado.
Lembra do mnemônico que a gente acabou de ver? O SEM? Procurem nas alternativas algo que se encaixe no C, no E ou na decisão de recursos. A resposta praticamente pula na tela. Exatamente. Letra C, a decisão de recursos administrativos, um dos itens do nosso SEM. E vejam como o mnemônico simplesmente neutraliza a tentativa da banca de confundir com as outras opções que até parecem plausíveis. É a aplicação direta da estratégia. É assim que se ganha tempo e pontos. Outro exemplo clássico, explorando aquela confusão entre progressão e promoção. A alternativa A menciona mudança de classe, o que a gente viu que define promoção. Já a alternativa B fala em passagem de uma referência para outra, dentro da mesma classe. E aí, qual delas é a correta? E o gabarito é a letra B. É a definição perfeita de progressão, aquele movimento horizontal que a gente viu. A FGV testa o detalhe, a precisão do conceito. Quem estava atento no início da nossa análise, acerta essa com tranquilidade. Ótimo. Agora, para consolidar tudo isso, vamos para uma rodada de revisão bem rápida, com perguntas e respostas diretas com base nos flash memos do material. Vamos à primeira. O recurso administrativo tem efeito suspensivo automático? Pensa rápido. A resposta é não. A regra geral é o efeito devolutivo. O suspensivo é a exceção. Esse é um ponto que derruba muito candidato desatento. E essa aqui, a anulação tem efeito ex-tunc ou ex-nunc? A resposta ex-tunc. Lembra, ela retroage para corrigir o erro lá na origem, como a gente explicou. Fixar essa dupla é fundamental para a prova. Chegamos ao final da nossa análise. O objetivo aqui foi transformar o conteúdo denso em ferramentas estratégicas. Com os conceitos claros e as armadilhas da banca mapeadas, a preparação fica muito mais eficiente. E para encerrar, o professor Lessa nos deixa uma reflexão em seu material. Além da técnica, o estudo das leis é, na sua essência, a busca por instrumentos de justiça. Que a perseverança nos estudos seja a base para um futuro serviço público íntegro e eficiente. Se essa análise estratégica foi útil, se inscreva para receber mais conteúdos. E claro, todo o mérito vai para o professor Dr. Marcelo Lessa e a excelência do projeto Alero Turbo. Agora a pergunta que fica é: qual desses detalhes vai fazer a diferença na sua prova? Pense nisso. Até a próxima!